O Pedro Augusto então está do filme do Mar Já Não Para Aqui. Não sei se têm perguntas diretas para ele, especificamente. Pronto, é curioso estes dois filmes estarem a passar juntos, a meu ver, porque têm os dois uma relação bastante grande com o mar, não é? Embora de maneiras relativamente diferentes, mas têm. E portanto, o primeiro tem a ver muito. Opa, uma mosca! Tem a ver muito com os. Acho que era com a Calça dos Mil Alvos, não é? Agora estou na dúvida. Não. O primeiro? O Sim, do sim. Pedro. Sim. Sim. Só para contextualizar melhor. Como é que. É uma pergunta básica, pronto. Como é que surgiu a ideia para esse filme, para essa curta-metragem? Fogo é uma história muito longa. Ah, A versão resumida ou a versão. é uma versão curta também. Melhor uma versão curta como o filme também. O filme também é curto. Exato. É assim, a ideia surgiu, muito resumidamente, então, eu queria fazer uma coisa, a ideia original era até fazer uma longa-metragem, mas infelizmente, por motivos, pronto, por várias coisas que aconteceram, tivemos alguns problemas com o próprio mariscador do filme, com o Armando. O Armando também já assume isto, ele não tem problemas com uma semana de filmagens. Estás a ouvir? Estamos a ouvir só com algumas falhas. A internet, pelo visto, não está muito boa desse lado. Foi como eu te disse isto aqui. Eu vou tentar ir um bocadinho mais para o pé do router. Do router, ok. Está bom. Dá-me aqui um segundo. Tudo bem. Vou ter é que estar em pé, se calhar. Ok. Põe isto, dá-me aqui um segundo, desculpa lá. Está melhor? Por enquanto, sim. Pronto, muito resumidamente, a ideia era fazer uma longa-metragem sobre a caldeira, sobre aquele sítio, sobre a vida do mariscador, mas infelizmente tivemos alguns problemas com o próprio mariscador. Ele, ao segundo dia de rodagem, desapareceu e fomos dar com ele para lá de Bagdá, como se costuma dizer, podre de bêbado, num tasco. E o segundo dia de filmagens ele não apareceu, simplesmente. E no terceiro dia de filmagens, que é a parte final do filme, que é a parte da sereia, ele também não apareceu. E como eu tinha uma equipa também muito reduzida e estava a pagar a toda a gente, acabei por abortar as filmagens. E isto foi filmado em 2018, para terem um bocadinho de noção, nós filmámos isto em 2018. E eu só montei o filme por causa da pandemia, literalmente. Porque senti-me aborrecido, não tinha nada para fazer, tinha aquelas imagens paradas que achava que não ia fazer nada com elas. E durante a pandemia, pronto, foi um bocado isso. Foi assim, ok, o que é que eu consigo fazer com estas imagens? Vamos tentar fazer uma curta-metragem. E a ideia, e surgiu assim a curta, de uma forma bastante resumida, vá muito longe daquilo que eu queria, mas não deixa de ser um filme, não deixa de estar lá uma história e não deixa de ter os seus momentos também. Eu tenho uma relação muito. Tem propriamente grande financiamento, não é? Pelo que eu percebi. Sim, não tem financiamento nenhum, ou seja, eu tentei os financiamentos mais, como é que é dizer, mais básicos, vamos dizer assim. Tentei a Gulbenkian, tentei a GDA, tentei essas coisas que são financiamentos mais pequenos, mas toda a gente me disse que não. Então foi tudo autofinanciado, como eu te disse, com uma equipa também muito reduzida. Era eu, um diretor de fotografia e um diretor de som. Éramos 3 pessoas, mais o pescador. O amigo do pescador também não estava previsto, e é um bocado também culpa desse amigo que depois aconteceu o que aconteceu. Mas acho que ajudou também muito à história, não é? Porque no fundo esse amigo funciona um bocado como espectador, não é?
faz as perguntas que o espectador também está a fazer no mesmo momento, não é? Porque é que ele bate com o pé na areia, porque é que faz aquilo, quanto é que custa o ligueirão e pronto, é um filme que, pronto, apesar de tudo, tem tido um percurso de festivais notável e eu estou muito contente com o filme e o Armando também. E pronto, e tem sido uma experiência. Foi uma experiência muito engraçada filmá-lo e foi uma experiência muito engraçada editar e por aí fora. Sim, é muito simples, mas também acho que é muito prazeroso pelo. Sim. Okay. Não sei se alguém do público quer fazer alguma pergunta específica. Sim. Estou aqui. Alô, Almeida, está tudo bem? Olha aqui! Pois, estava-te a dizer. Então casaste, pá. Oh, rapaz. É verdade, olha aqui. Pois, não sabia, pá. Estou muito triste, não me convidaste. Está tudo bem. Olha, ia perguntar, tu originalmente ias gravar isto em 3 dias, é isso? Ou seja, estavas a dizer que ao 3º dia... ou seja... Não, originalmente era uma... É uma semana. Era uma semana. Para uma longa-metragem ias gravar uma semana. Íamos tentar fazer uma semana, ok. Mas basicamente o que vocês pediram é meio dia de filmagem, que é a parte da manhã toda em que o acompanhamos, porque isto também tem a ver com as marés, não é? Uhum. Aquela maré era a maré onde ele podia apanhar o marisco, era entre as 10 e as 11. Portanto, nós filmámos praticamente entre as 9 e as 11h30 da manhã. Okay. A partir daí ele foi à vida dele e depois desapareceu. Adoro como és muito franco sobre isso, é fantástico. Não, porque eu já apresentei este filme com o Armando e ele próprio não teve meias medidas. Ele disse tudo, então eu também me sinto nesta. Não vale a pena estar aqui a mentir ou dizer não sei o quê. Era suposto ser assim, pá, não era. Mas pronto. Mas de onde é que veio esta tua vontade para fazer este filme? Pois, isso é a história longa, pronto. Mas E nós basicamente, eu quando estava a viver no Porto, descobri um livro num alfarrabista, que é um livro do José Vieira Marques. O José Vieira Marques foi fundador do Festival de Cinema da Figueira da Foz, que é um dos festivais mais importantes de cinema, do início das próprias histórias dos festivais de cinema. E o José Vieira Marques... que nós fizemos uma homenagem a ele na primeira edição, está alguns na internet. Exato. E o José Vieira Marques esteve em Setúbal em 75 a fazer uma espécie de... Olha, aquilo também que o Luís faz, não sei se ainda faz, nos Filhos de Lumière, que era uma espécie de formação de alunos através do cinema. E fez numa escola em Setúbal onde eu também frequentei, que é a Escola Básica do Bocage. Era a Escola Preparatória do Bocage agora é a Escola Básica. E basicamente ele nesse livro conta o processo todo, os filmes que mostrou, como é que eram as aulas, etc. Então a ideia original era fazer uma parte sobre o José Vieira Marques e sobre esse processo, a falar sobre essa história na escola. E depois a segunda parte, que é este filme, no fundo era uma homenagem, porque os rapazes queriam ter feito um filme no final do curso. E era a ideia do José Vieira Marques também fazer um filme. Só que pronto, era 1975, não havia os recursos que há hoje, não é? E eles não conseguiram fazer nenhum filme. Mas o José Vieira Marques diz que, lá nesse livro, que os miúdos queriam fazer um filme sobre Setúbal. E o tema que escolheram, tinham montes de temas, era a caça ao tesouro, pronto, coisas de crianças, não é? Mas um dos temas preferidos, e foi o tema que foi mais votado, era sobre a vida de um pescador. Pronto, porque Setúbal também está ligado também, é uma cidade pescatória, agora é mais industrial, mas continua a ser uma cidade com muita história de pescatória. E no fundo eu queria fazer um tributo ao José Vieira Marques e fazer esse filme que nunca foi feito.
Infelizmente, também por causa das faltas de apoios e por falta de vontade da Câmara Municipal e da própria escola do Bocage, com quem eu tentei reunir-me várias vezes para tentar obter arquivos, etc, etc. Eles nunca me quiseram ajudar. Consegui reunir-me uma vez com o diretor da escola, a partir daí nunca mais me atenderam no telemóvel e nunca mais responderam a e-mails. E então passei a ideia de, então vou só fazer o filme do pescador. E pronto, e queria fazer uma longa, planeei a tal semana e pronto. E o resto é história. Alguém tem mais alguma questão sobre este filme ou podemos passar ao próximo? Ou também avançarmos no tempo. Pronto, como não há mais questões para já sobre este filme, se calhar avançava para o Luís, portanto. Claro. E não há mais filmes, não? Não fizeste mais nada? Há mais um filme que vai estrear agora em de outubro, em Valência. Eu até queria ir lá, mas também não consegui. Foi tudo assim muito de repente, muito em cima, casamento, e pá, não vou conseguir ir. Boa. Mas tenho aí um filme novo, sim. É um filme com crianças para crianças. Uau, parabéns. Também me parece. Esse já tive apoio. Pronto, especificamente então sobre o Se o Mar Deixar, não sei se quer fazer já alguma pergunta direta. Ok, então se calhar avisava eu. O que eu acho que é curioso no filme é que ele foi começado por um outro realizador que entretanto faleceu, não é? E depois foi passado para o Luís. Como é que foi esse processo, não é? Pegar nas coisas de outra pessoa, se calhar filmar novas, não sei. Como é que isso aconteceu? Nós éramos amigos. Ele era curador de arte, mas tinha uma paixão enorme por aquela zona e ao longo de 15 anos conheceu aquele pescador e a partir daí começou a fazer fotografias. Depois, portanto, 5 ou 6 vezes por ano ele arranjava um pretexto aos fins de semana para ir para lá. Ele adorava também, adorava andar lá nas rochas, naquela... E eu acho que de certa maneira ele identificava-se com ele e fechado, ele era curador do Museu Berardo em Sintra. Portanto, aquele para ele era um escape, não é? E acho que ele, se pudesse escolher entre ser curador ou pescador, acho que era pescador. E, portanto, há ali uma identificação com o António e, de certa maneira, há ali um adquirir, como é que se diz? Ele, ao estar lá, de certa maneira, realizava-se, não é? Pronto, ele durante 15 anos foi lá, nós fazíamos coisas os dois para museus, algumas coisas ligadas à música, à arte contemporânea. E houve uma vez ou duas que ele me pediu ajuda para eu ir lá com ele à Zanga do Mar. Portanto, andei a captar som. Entretanto, ele já em 2010 queria fazer o filme, tentámos um apoio em Odmira e não conseguimos da Câmara. Pronto, como vocês sabem, é difícil me arranjar dinheiro para os filmes e isto é um filme que também, de certa maneira, era mais uma parte de conclusão, porque ele tinha filmado durante pelo menos 10 anos, mais as fotografias. Pronto, o tempo foi passando e, entretanto, ele tem uma morte inesperada em 2017, uma coisa assim fulminante. Era um dos meus melhores amigos e eu fiquei com esta ideia, não é? Porque é que não se ia tentar acabar o filme e tentar fazer um filme a partir de um sonho que era dele. Pronto, foi preciso passar para aí 3 anos também para eu ter mais distância e para falar também com a família dele. E pronto, há um apoio no ICA à finalização, que é ótimo, que é um apoio para este tipo de trabalhos. E pronto, conseguimos a real ficção. E o material é todo dele, portanto isto é uma espécie de filme sobre um arquivo. E foi uma coisa entre o emocional e também eu como realizador também tentar, não é fácil, não é? Pegar num material de outra pessoa se ele fizesse o filme seria diferente. Eu valorizei um pouco
aquilo que eu acho que ele gostava no António, que era ele ser um recoletor, não é? Ele ser capaz de sobreviver sozinho com a horta, com a pesca, com o artesanato, não é? Ser um tipo já com um olhar ecológico e já com uma pronto, com uma atitude e é o filme. E também, de certa maneira, o Pedro está lá, não é? Porque ele está a falar. A câmara é uma espécie de intermediário entre os dois e é uma relação também de uma grande amizade, não é? Portanto, o desafio foi esse, tentar dar uma ordem ao filme. Portanto, é um filme também que foi filmado sempre em poucas condições, ele sozinho, com uma câmara deste tamanho, e a minha dúvida era também se o filme ia conseguir. Mas é incrível que apesar de tudo, a qualidade do HDV, portanto do DV, eu também tinha medo que as cassetes já estivessem com problemas, né? Porque são cassetes já com 10, 15 anos. Ele, por exemplo, deixou apontamentos, algumas coisas escritas, nada. Já agora. Quer dizer, falávamos, mas. Sim. Quero dizer que eu sou a Nuxa, grande amiga do Pedro Aguilar, desde os tempos das Belas Artes. E, portanto, eu conheci o Pedro e a Elsa. Okay. Eu era casada na altura com o José Miguel Ribeiro. Não sei se conhece. Ouvi falar isso. Grandes amigos do Pedro Aguilar. E portanto, é engraçado, fui ver a estreia disto estive lá na Cinemateca, exatamente. E como a vida é assim, ainda faz assim um círculo, não é? Eu acho que este filme está muito bem conseguido, sinceramente, do ponto de vista da realização. Acho que entra na alma também do Pedro, porque consegue-se perceber, no fundo, esta diversidade de olhares, mostrando a riqueza do António, do homem dos sete instrumentos. Sim. A simplicidade e ao mesmo tempo a complexidade que ele consegue, com uma humildade enorme, consegue desenvolver diversas atividades, no fundo, da vida, não é? Da vida, da sobrevivência, mas é mais do que isso. Ele não é um homem que sobrevive, é um homem que vive, vive feliz. E tem um prazer enorme pela vida. E o Pedro, que tinha uma alma de artista dentro dele, mas que ao mesmo tempo era um homem simples também. O Pedro era muito terreno. Ele gostava de andar ali descalço, sem calções. E é isso mesmo. Eu acho que ele se identificava muito com o António, porque eles passavam lá muitas vezes, sempre com a Elsa ou sozinho. Ele ia sozinho muitas vezes, mas pronto, com a Elsa também. E pronto, é engraçado estar aqui outra vez. Claro que ele próprio também ao filmar foi catalogando, de certa maneira, não é? Foi tentando apanhar a parte. Pois, a dificuldade nisto é 45 horas, não é? De material. O som, coitado, ele também nunca tinha ninguém a fazer o som, portanto o som muitas vezes não quer. E não sendo possível às vezes também refazer algumas coisas. Portanto, eu não filmei nada, embora eu no projeto tinha a ideia de ir ter com o António e depois da morte do Pedro, não é? Tentar saber, pronto, o que é que o António, porque o António nunca se manifesta sobre isto, não é? Ele está ali, acho que no início se calhar ficava assim um bocadinho intimidado e não sei o que, irritado até. Mas depois vai-se habituando e aquilo é como irem já são os dois, não é? Pronto, há uma intimidade, há uma contradição, que há uma intimidade, não é contradição, mas há uma intimidade e ao mesmo tempo o Pedro está a registar, não é? Portanto, o Pedro está a registar para mostrar, não é? É um pouco o que os documentários fazem, não é? Para também, ele está a ter aquela experiência com ele, mas não está a ser egoísta. Também quer que as pessoas... Porque ele também acha que o António, para além de ser uma pessoa incrível, é um exemplo, não é? E eu acho que o Pedro também gostava muito dessas coisas também era uma pessoa preocupada com estas questões todas
do ambiente e isso, não é? Exato. E eu acho que é um filme que retrata o António e a vida dele, mas ao mesmo tempo é intemporal e ao mesmo tempo também relata, fica um documento histórico, do ponto de vista sociológico é muito interessante também como documento até de análise e de estudo. Sim. Portanto é muito rico, o filme acaba por ser muito rico de vários pontos de vista. Eu tenho pena de a montagem ter sido tão rápida. Pronto, eu próprio, como realizador, tive que montar isto em 4 semanas. Ui! 40 horas. Não, e às vezes olho para algum material que se calhar podia estar aqui, outro. Mas isso às tantas podes fazer um segundo filme com esse material, isso é interessante, isso até que pode ser interessante. Mais apoio do Wiki, é difícil. Mais apoio. Não, mas podes fazer agora, como, em vez da finalização, fazer nos apoios ao documentário, aos primeiros documentários, por exemplo. Pois, Não é? mas isto agora na imaginação. O primeiro ano que houve a finalização concorreram para aí 50 pessoas, 50 realizadores. Sim. No segundo passou para aí para 70, 80. Foi, vai ser Agora já vai no Tudo quarto bem, ou mas quinto. mas- Quer dizer, nem Mas imagina. não, mas Está a ficar cada vez mais imagino, difícil. mas Eu acho que o vale a cinema pena se abriu sim. como os livros também, se calhar, todas, não é? Sim. Eu acho que as pessoas têm todas vontade de experimentar, de escrever um livro, fazer cinema, pintar. Não é? E até na televisão, na RTP. Ainda hoje estava a ver um bocadinho Isto vai passar na RTP, da Susana Sousa Dias, não é? porque eles compraram para a RTP1, acho que se enganaram. Não, enganaram-se. Não é normal. Eu acho que eles devem ter visto só a sinopse ou umas coisas, ou saber que há percebes ou qualquer coisa. Enganaram-se, porque isto não é propriamente um documentário para passar na primeira, mas eu até fico contente porque acho que é uma. Acho que até é uma subversão. Está ali no meio. Ou então põe às 4 da manhã, não sei. Pois, esperemos que não é? Não, mas há mais coisas que eu descobri do Pedro a dialogar com. Isto é um diálogo também, não é? É um diálogo. Há outras coisas, quer dizer, eu se calhar como realizador, porque o meu trabalho tem muito mais a ver com eu tenho feito muito filmes sobre artistas plásticos, portanto eu tenho uma relação muito de plasticidade com a imagem, não é? Embora o Pedro, há aqui planos inacreditáveis, não é? E o Pedro também também fez um curso de vídeo, de cinema. Portanto, ele não está aqui como curador, ele também está como alguém que também sabe pegar numa câmera e sabe. Portanto, ele sabe enquadrar, os planos são bons. Mas às vezes havia algum material, ou em som ou imagem, que era um bocadinho mais. Pronto, com um bocadinho mais imperfeito, entre aspas. Não é? E eu, se calhar, na altura, como também tinha que decidir um bocadinho mais rápido, se calhar. Também preocupado, sei lá, não é preocupado, mas é um amigo meu, não é? Também quero que, de certa maneira, tudo que seja melhor, aquilo que parece-me. Mas eu agora, se calhar, já teria outro ponto de vista. Se calhar há certas imagens que eu, se calhar, não escolhi, mas que em termos emocionais, em termos, se calhar, até podia ter sido mais interessante. Portanto, não sei. Eu, talvez, uma remontagem, diria. Mas pronto, antes de mais, quer dizer, para mim, isto é um filme que é. Como é que se diz? Tentei realizar o que ele faria, portanto foi uma dificuldade grande que uma pessoa tem que se meter na pele do outro, não é? E espero que se ele conseguir ver, não é? Que ele goste, embora eu sei que ele também é muito perfeccionista e iria dizer certas coisas que se calhar podia-se ter explorado mais certas partes, não sei. Mas pronto, eu estou contente é que isto esteja a circular. Vai ao Cineeco, amanhã passa nos Açores e as pessoas que conhecem o Pedro vão aparecendo. Eu acho isso fantástico. Também apareceu a prima dele, não foi na Cinemateca? Sim. Mas pronto, não sei. Para além disto também há coisas interessantes neste filme, não é? Que é de que maneira é que o Pedro surge no filme, não sei, isso também é uma coisa que se pode falar, como é que, porque ele está presente, não é? E portanto é alguém que está por trás da câmara, mas está constantemente
está omnipresente, não é? Ele também tenta não falar muito, não é? Porque também, mas há alturas que não pode, não é? Eu não posso, não é? Vai cair, vai cair. O do povo é inacreditável. Mas pronto, eu queria agradecer também o filme de estar aqui. Mas é melhor ver em grande, não é? Sim, mas vê-se bem, mas vê-se bem. Eu estou a dizer isto porque a minha grande dúvida era quando isto fosse mostrado em grande, se a imagem não ia estar toda... Pronto, por causa do suporte, não é? Mas é... O meu filho está para aí, não sei. Ele acabou a escola e fez agora uma curta-metragem que vai passar no DOC Lisboa. E ele filmou também com uma mini DV. E até vai haver mais 4 filmes lá no DOC Lisboa. E o mini DV está-se a tornar um pouco como era o Super 8. E a gente que veio agora o HD, veio o 4K, não sei o quê, de repente é um bocado como se em termos plásticos, pronto, em pintura, como se o mini DV, embora tenha menos linhas de definição, mas é mais parecido quase como ao óleo. E depois o acrílico e as novas pronto, técnicas de pintar são mais, como é que se diz, mais hiperrealistas, não é? Quase, não é? Mas é interessante os mais jovens também estarem a se interessar pelo mini DV. E eu acho que o Pedro também filmava com a câmara que ele podia ter, não é? Porque ele não tinha equipa, mas acho que ele também, de certa maneira, lhe devia agradar. Porque dava-lhe essa liberdade. Por exemplo, houve uma vez que eu fui lá 2 vezes, que ele me convidou. Então, este António descia ravinas sem haver caminhos, quer dizer, eu ficava assim. O Pedro também fazia a mesma coisa. E há uma altura que tínhamos de descer, sei lá, uns 50 metros. E eu chego a meio paro. Eu estava também com uma câmera e digo, não vou mais ao lado nenhum. Não, estava completamente assustado. Quer dizer. E o Pedro não, o Pedro já tinha descido aquilo tudo. Quer dizer, eles eram completamente, era uma espécie de irmãos e de selvagens, não sei. Quer dizer, selvagens no sentido de uma... Não é selvagens, claro, é uma palavra. Selvagens no bom sentido, do bom selvagem, não é? Sim. Não, mas também de gostarem, não é? Gostarem de estar a pisar aquelas pedras, estarem a ir, mesmo aquelas imagens do início, há outras imagens em que o Pedro filma em que ele está mesmo em espaços completamente, como é que se diz, abismos completamente, coisas que não dá quase para uma pessoa se segurar. Pois. Sim, mas ele gostava disso. Mas eu acho que ele queria ter este tipo de vida, não é? No fundo. Eu acho que sim. E pronto, e se eu agora tivesse que dizer o que é que eu queria que este filme trouxesse às pessoas, talvez fosse esse desejo de ele também querer ser como o António. Se isso estiver no filme, eu fico contente, porque eu acho que se ele realizasse este filme, eu acho que ele faria de outra maneira, não é? Eu estava há bocado só a explicar, só para acabar, que eu fui ter com o António para tentar, depois de saber que tínhamos o apoio, para ele, e estava a pensar que se calhar no final do filme podia ter o António a falar, não é? Agora já sobre um passado e já sobre qualquer coisa. Mas depois ele não conseguiu dizer nada. Não. Ficou tão emocionado e tão não sei o quê. E eu disse, pronto. Também não vale a pena. Portanto, fica só... Mas era uma ideia, não é? De ele ter sempre a ser filmado, não é? E ser sempre o ponto de vista do Pedro sobre ele, não é? De certa maneira, com a câmara. E agora era ter o ponto de vista do António sobre o Pedro. O que era estar ali naquele cotidiano e ter uma câmara em cima? Como é que se foi fundamentando, como é que se foi crescendo a relação entre eles? Mas ele não conseguiu. Quer dizer, começou a ficar emocionado e não sei o quê. E pronto, as coisas são como são, não é? Eu acho que a gente tem que procurar
o que é genuíno e o que é verdadeiro. Não é? Ok, muito Pronto, obrigado então. obrigado. Não quero apressar muito Obrigadíssima nada. e E continua jantar. a fazer. Pois, se calhar eu tenho vontade de mexer mais naquele arquivo. Eu acho que sim, Acho que vale sim. a pena. Eu acho que Haverá vale a sempre pena. coisas interessantes, certamente. Mas de outra maneira, se calhar. Claro. Se calhar com a intervenção de mais pessoas, talvez. Não sei. Pois. E se calhar acrescentar algumas imagens novas, não sei. Sim. Ok, agradeço então a presença tanto Obrigado, do Pedro obrigado a como do todos. Continua, vai do continuar. Luís. Mas vir aqui.